Olá, eu sou o professor Marcelo Russo Ferreira, professor da UFPA aqui no campus de Castanhal, e venho aqui para responder uma demanda que me foi solicitada sobre os limites da atuação do CONFEF e do CREF nos espaços escolares e não escolares. Para responder um pouco essa pergunta, que me parece como perguntar quais os limites de atuação das milícias nas periferias, quais os limites de atuação de justiceiros nos bairros nobres, protegendo as pessoas de bem, dos meliandres e trombadinhas, ou qual é os limites do Batman, né? Eu vou recorrer aqui ainda ao tempo de 1995 do PL 330, que foi o PL que tramitou no Congresso até a promulgação da atual Lei 9696/98. O PL, que foi seguido no ano seguinte de um livro do eterno presidente do CONFEF, o Jorge Steinhilbert, profissão de educação física existe, o profissional de educação física existe, uma coisa assim, tinha como pressuposto especificamente a atuação naquilo que hoje nós denominamos de espaços não escolares. Na época, o Jorge Steinhilbert usava as expressões terra sem lei, ou seja, lugares ou campos de atuação em que o profissional, o professor de educação física podia atuar, mas que não tinha regulamentação, então alguém podia chegar primeiro e tomar conta desse lugar antes do profissional de educação física, e a regulamentação implicaria a possibilidade de ocupar esses espaços antes que alguém chegue primeiro e ocupa. Era uma expressão que a gente identifica na literatura pró-regulamentação. E naquela época, o próprio Jorge Steinhilbert, inclusive num debate já em 1999, ou seja, já com o primeiro ano da Lei 9696/98 em funcionamento, dizia que nunca teve preocupação com as escolas, que a escola não era problema dele quando ele fazia a defesa da regulamentação, porque inclusive o MEC é quem regula, ou seja, o próprio presidente na época dizia o MEC é quem regulamenta a educação básica no país. Na época, inclusive, nós ganhávamos, os professores ganhavam uma carteirinha do MEC na condição de professor, que parou de ser emitida posteriormente, e que a preocupação dele era os outros espaços como academia, clube esportivo, etc. e tal. Num tempo em que, inclusive, os técnicos esportivos eram oriundos das práticas esportivas, né? Alguns iam lá fazer curso de educação física, mas outros não notabilizavam sobre essa referência. Um bom exemplo disso é o Parreira. Não, o Parreira era professor de educação física. Um bom exemplo disso é o Bernardinho, né? Que não é formado em educação física, mas incontestemente era um grande técnico, tanto que chegou aos planos da seleção brasileira durante muitos anos. Então esse é o primeiro elemento que é preciso destacar, de que o próprio presidente do CONFEF olhava para a escola e dizia: esse não era um espaço que nós gostaríamos de fiscalizar, porque ele já era regulamentado. Então ele reconhecia, de certa forma, que nos rincões desse país em que não tinha professor de educação física, é porque não chegava ninguém lá para dar aula de educação física, e isso inclusive se perpetua até hoje, não só na educação física, mas também na física, na química e em outras áreas de conhecimento da educação básica. Pois bem, quando a gente vai para o processo do PL 330 para a Lei 9696/98, a gente vê que, inclusive, a proposta inicial dos seus defensores era de impedir que aqueles que até então trabalhavam nesses campos de atuação parassem de trabalhar, impedir que continuasse a trabalhar, na verdade. E aí, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, o debate era: retira isso, porque é inconstitucional, portanto vocês têm que garantir a possibilidade das pessoas que atuam nesses campos continuarem atuando por uma questão de prerrogativa legal, constitucional. Eles não poderiam ser proibidos de atuar a partir de então. E aí vem a Lei 96/98, que então regulamenta a educação física. É interessante a gente olhar para a própria lei. A lei tem 6 artigos, né? Eu costumo dizer que o primeiro artigo, o segundo artigo, aí os advogados vão possivelmente puxar a minha orelha, mas o primeiro artigo anuncia o que vem, e o último artigo fala: nessa lei entra em vigor a partir da data de publicação. Ou seja, em termos de conteúdo não quer dizer muita coisa especificamente. Dos 6 artigos sobram 4, sendo que o quarto artigo é a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Unitários de Educação Física, que até funciona, né? Haja vista que os conselhos às vezes vão sendo criados. Aqui no Pará, particularmente recentemente, o Pará se desvinculou da Amazônia, agora tem um CREF 18, se não me engano. O artigo 5º fala sobre os primeiros membros efetivos e suplentes do Conselho,
com mandato tampão de 2 anos, já venceu, o mandato tampão já acabou. Sobram outros 2 artigos. O artigo 2º é os que serão enquadrados dentro dos quadros dos conselhos, possuidor de diploma nacional, possuidor de diploma de estrangeiro, que até o início da vigência da lei comprove o exercício nos termos a serem ainda estabelecidos pelo Conselho, e foi 2 anos posteriormente. Portanto, esse já também venceu, esse item do artigo 2, e o artigo 3, aquele catatal de possibilidade de atuação no campo da educação física. Ou seja, é uma lei que, a bem da verdade, não regulamenta nada. Nem mesmo a própria atuação do próprio Conselho na fiscalização das escolas, né? Ano seguinte, 99, um dos debates que o Jorge Henrique estabelecia é que não havia muito preocupação com as escolas, como eu falei anteriormente. Porém, ainda naquela época, o grande filão de inscritos ou possíveis inscritos no Conselho era justamente a escola. Era ali que ainda você tinha um número muito significativo de trabalhadores da educação física que podiam entrar nas fileiras do Conselho Federal de Educação Física e que não tinham obrigatoriedade de entrar. Não tinham, né? E aí o Conselho começou a perceber que ali precisava se criar mecanismos de aproximação. E veja como é que era interessante. Não podiam exigir de professores nas escolas públicas ou privadas a inscrição no Conselho para continuar atuando, principalmente as escolas públicas que os professores já eram concursados, e começaram a criar pequenos mecanismos, como, por exemplo, criar dentro de jogos escolares, municipal ou dos estados, regras para que o professor só pudesse ficar na quadra se ele tivesse a carteirinha do conselho. O professor leva os seus alunos para participar dos jogos, mas não pode ficar lá por conta dessa regra. Em Pernambuco tinha uma coisa interessante, porque na maioria dos jogos eram as quadras, o alambrado era muito próximo da quadra, o professor então ficava do lado de fora do alambrado e orientava o time do mesmo jeito, né? E aí no ano seguinte a regra passou a ser outra, né? Só pode inscrever suas equipes, as escolas só podem inscrever suas equipes se o professor comprovar a carteirinha do Conselho de Educação Física. Ou seja, não podia exigir dos professores a carteirinha, mas criava melindres, criava mecanismos para obrigar o professor a se inscrever, porque as crianças queriam participar dos jogos. Isso se espalha pelo Brasil afora. Conselhos estaduais de educação chegaram inclusive a registrar e a analisar o ponto em específico, dizendo que os professores não poderiam ser obrigados a se inscrever no Conselho para continuarem atuando, né? Então os primórdios do Conselho Federal de Educação Física era não olhar para as escolas. As escolas é regulamentada pelo MEC e os professores tinham o direito de atuar, inclusive prestando concursos públicos. Porém, o poder jurídico, né? Quando falo poder jurídico, é o setor forte, bem estruturado e rico, financeiramente, com condições de se mobilizar para cima e para baixo, passou a agir no sentido de coagir prefeituras e de estabelecer relações políticas com os estados para todos os concursos começar a exigir a carteirinha, não só no ato da inscrição, mas principalmente no ato de posse. Então veja, não há nunca uma explicação específica que não seja a coação e a coerção para que o professor nas escolas possa atuar sem ser inscrito nas linhas do Conselho Regional de Educação Física. Esse debate ainda permanece hoje, mas isso é posto, claro, não há fundamentação teórica, não há fundamentação jurídica, não há fundamentação prática, não há fundamentação de saúde, nada que justifique a cobrança de carteirinha nas escolas, a não ser os atos de coação. Aqui em Castanhal nós tivemos as escolas privadas, né, sendo coagidas pelo Conselho, recebendo autuação, inclusive ameaça de multa, né, até que uma escola em particular disse que nunca recebeu nenhuma recomendação dessas do Conselho Municipal de Educação e recorreu ao Conselho Municipal de Educação, e aí o próprio Conselho solicitou que o Conselho Municipal de Educação solicitou que o CREF parasse de fazer essas inferências nas escolas municipais. Porém, até lá, alguns professores que tinham direito de atuar nas escolas sem se inscreverem foram obrigados a se inscrever, tiveram que pagar as taxas, multa, etc. e tal, porque senão iriam perder seus empregos, né? Isso, comparado com uma máfia, não tem diferença nenhuma propriamente dita. Já o debate das instâncias não escolares, esse é mais complicado, porque no final das contas ele é a origem da criação 9696/98. Tem um debate de fundo nisso. O debate de fundo implica, por exemplo, os trabalhadores de academias, clubes esportivos e outros espaços reconhecerem-se como professores.
porque a formação deles é como professores, a formação implica que aonde quer que se atue, o que caracteriza essa atuação é o ato pedagógico. Porém, esse é um debate que muitos setores não gostam de entrar nesses melindres, sindicatos de professores das escolas privadas, por exemplo, o próprio MEC acaba não entrando muito porque precisa ter coragem para aprofundar os debates em termos de conhecimento. E aí é preciso registrar. O Conselho Federal de Educação Física abre mão de qualquer debate profundo e verdadeiro e concreto sobre o que é a produção do conhecimento no campo da educação física. Haja vista, inclusive, considerar que o campo da educação física é eminentemente um campo da saúde, né? Portanto, nós, profissionais de educação física, professores, atuam para promover a saúde das pessoas que estão sendo atendidas por nós. Portanto, eu diria com muita tranquilidade que nas escolas é um ato hiper, mega, super inconstitucional e ilegal, e do ponto de vista dos espaços não escolares, é um debate, é um espaço em debate, é um espaço em disputa que a gente precisa garantir e fortalecer os nossos espaços de luta. Eu acho que é isso, e qualquer coisa a gente grava aí novas expressões para poder falar sobre esse tema. Obrigado.